bom dia! Tá começando o seu programa A Hora do Esporte aqui na TV Grande ABC. Hoje, dia 30 de maio, olha para o nosso ano indo embora, hein? 30 de maio de 2017. Eu sou o Luciano Luiz e você está no programa A Hora do Esporte ao vivo, canal 3 da NET em São Caetano do Sul e toda a região. Você também acompanha no mundo inteiro através da rede mundial dos computadores no www.tvgrandeabc.com.br ou através do Facebook, no facebook.com/seu canal regional, Facebook oficial da TV Grande ABC. Muito obrigado sempre pelo seu carinho. Vamos falar de esportes, vamos falar de tudo que acontece aqui na região, no Brasil e no mundo. Tem gente comemorando, tem gente na expectativa, hein? Sábado é a grande final da Champions League, o ABC também está se movimentando e a TV Grande ABC irá dar uma cobertura muito legal com surpresas para você que acompanha a nossa programação. Tem o Campeonato Municipal de São Caetano do Sul, também de São Bernardo, aliás, todos os municípios, Santo André tem enviado também muita coisa bacana pra gente, a gente agradece o pessoal de Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Mauá, Diadema, envia aí todas as informações dos campeonatos municipais, afinal de contas, a gente sabe a importância que o esporte amador tem em toda a região. Campeonato Brasileiro, tá seguindo, ontem tivemos o fechamento da terceira rodada, vamos passar aí todos os resultados da terceira rodada, onde deu chape, vamos chapê, todo mundo feliz da vida. Vamos aos resultados direto? Então vamos lá, já direto do sábado, 3-2 a vitória do Vasco diante do Fluminense lá em São Januário, uma virada espetacular da equipe do Vasco da Gama. Também no sábado tivemos clássico, meu amigo, clássico no Morumbi, estive lá acompanhando a vitória do São Paulo diante do Palmeiras pelo placar de 2-0 e Rogério Ceni sobrevive no carro, respira Rogério Ceni depois da bela vitória diante do Palmeiras, 2-0. O Vitória perdeu para o Coritiba pelo placar de 1-0, vitória do Coxa fora de casa e uma pequena crise lá no Vitória, na Boa Terra. Seguindo o Campeonato Brasileiro, já no domingo pela manhã, tivemos o Atlético Mineiro empatando com a equipe da Ponte Preta pelo placar de 2-2. Perdia até o finalzinho do jogo quando o Rafael Moura empatou. O Santos perdeu para o Cruzeiro em casa, derrota ruim para a equipe do Santos Futebol Clube, o Cruzeiro um dos líderes deste campeonato brasileiro. Dando sequência às partidas da terceira rodada, o Flamengo ficou somente no empate 1-1 com a equipe do Atlético Paranaense atuando na Arena da Baixada. Outra partida importante do líder, Corinthians, venceu fora de casa, gol do Rodriguinho, Corinthians assim, 1-0, 1-1, 0-0, vai dando seus passos aí no Campeonato Brasileiro, já é o líder ao lado do Cruzeiro. O Sport em partida emocionante venceu o Grêmio pelo placar de 4-3, destaque para o atacante André, marcou 3 gols, jogador que passou por momentos difíceis em sua carreira particular, tive o prazer de ter um bom contato com ele ainda quando atleta do Santos Futebol Clube, mas agora vai se recuperando o bom jogador André da equipe do Sport Recife. E o Botafogo venceu o Bahia pelo placar de 1-0 para a equipe do Botafogo, resultado importantíssimo. O Botafogo também que vive a disputa da Libertadores da América na temporada 2017. Fechando essa terceira rodada, ontem à noite o clássico catarinense deu chape, assim como já havia dado na final do Campeonato Catarinense desse ano, Chapecoense campeã. Ontem a Chapecoense venceu pelo placar de 2-0 a equipe do Avaí e o destaque negativo dessa partida foi a declaração do meia Marquinhos, bom jogador, um jogador importante na história, principalmente do Avaí, de tudo aquilo que representa o futebol catarinense, em passagem em outras equipes, um atleta normalmente muito centrado, mas ontem deu uma declaração infeliz, dizendo que a Chapecoense não tinha que ser vista como coitadinha. Ninguém está vendo a Chapecoense como coitadinha, Marquinhos. Mas o que aconteceu foi muito sério. Foi muito sério. Não dá para você dizer que um acidente que leva todos os atletas, que acaba com uma equipe, com diretoria, com comissão técnica, não dá para ser uma coisa comum. Em nenhum momento eu vi favorecimento. Talvez o único favorecimento que houve em tudo isso que ocorreu com a Chapecoense foi
o fato do Atlético Nacional ter abriu mão do título, da disputa da Copa Sul-Americana e deu esse título à equipe da Chapecoense. Talvez tenha sido o único favorecimento e não partiu de nenhuma equipe brasileira. Foi um favorecimento que saiu do Atlético Nacional e foi aceito na sede da Conmebol lá no Paraguai. Do resto, a Chapecoense não teve nenhum benefício. O jogo que a seleção brasileira fez no início do ano contra a Colômbia, ele, se a gente for avaliar todos os problemas e os gastos financeiros que a diretoria da Chapecoense tem que arcar, são pequenos diante do que ela arrecadou nessa partida e o que foi, na verdade, pago pela CBF, porque o jogo também gerou muitos custos, muitas despesas, isso foi descontado da renda e só aí foi passado à equipe da Chapecoense. Então, acho que a gente não precisa favorecer, mas eu acho que respeito precisa ter e muito, porque o que aconteceu está acima de clubismo, está acima de rivalidade. Lógico que o Avaí quer vencer a Chapecoense num campeonato e tem que pensar assim mesmo, de vencer a Chapecoense. Mas respeito à instituição de Chapecó precisa ter sempre. Tá bom, Marquinhos? Vou apresentar aqui o nosso convidado de hoje, Walter Franco da Rocha, ele coordenador do Circuito Escolar do ABC, um evento que eu comentava com ele aqui fora do ar, é uma verdadeira Olimpíada, só que é anual. O pessoal se prepara para fazer e organizar uma Olimpíada sempre de 4 em 4 anos, um grande evento, acho que talvez um dos maiores eventos do planeta, ao lado da Copa do Mundo, que mais movimenta, né, os dois maiores eventos, mesmo não sendo exclusivamente esportivo, são sem dúvida nenhuma, mais do que encontro da ONU, até um amigo falava, mais do que nomeação de novo Papa. Sempre quando se fala de Olimpíada, de Copa do Mundo, são dois eventos que chamam a atenção por conta da mídia, por conta de investimento, por conta da atenção das pessoas, dois grandes eventos. E o circuito escolar, respeitando tudo o que acontece na região do ABC, no cenário nacional, é um grande evento, sim, super consolidado. Bom dia, Walter, que bom tê-lo aqui e espero que você goste do nosso programa Hora do Esporte. Bom dia. Bom dia, Luciano. É um prazer estar aqui na Hora do Esporte. Vamos lá colaborar aí com vocês aí no programa. 8 anos de liga, conta um pouquinho pra gente. O circuito escolar nasceu em 2010, né? Foi o primeiro ano, nós estamos indo para a 8ª temporada, né? Agora em 2017. Começou com 6 modalidades em 2010, hoje nós já estamos com 13 modalidades. Né? Mais de 70 escolas e por volta de 5 mil alunos aí de toda a região do ABC e algumas escolas da Grande São Paulo participando conosco. Falou 6 modalidades, você já começou grande, você já começou abusado. Começamos abusado um pouquinho, eram as 4 modalidades coletivas aí de quadra e mais tênis de mesa e o xadrez, e ano a ano a gente foi agregando aí as outras modalidades. Legal, eu queria que você falasse das dificuldades principalmente da entrada, porque é uma relação complicada, porque o pai, quando coloca o filho num colégio particular, ou enfim, qualquer colégio, ele está tranquilo, né? Ele, às vezes, quando a criança fica em casa, aí às vezes tem uma cuidadora, quando a criança vai sair, tem sempre alguém que acompanhe, mas quando a criança vai para a escola, a partir daquele momento que o pai entrega a criança na porta da escola, ou da escola particular, ou da escola pública, enfim, teoricamente, o pai está seguro que ali a responsabilidade é total da escola. E a escola sabe dessa responsabilidade. E para a escola abrir a porta para que venham não só outros alunos, mas que venham pessoas gerir ali as atividades das crianças, eu imagino que você passou por um processo complicado, mas talvez onde você possa ter dado e evoluído muito, até como gestor, para lidar com essa realidade. Sim. Como eu disse, nós começamos em 2010, né? Em 2009, foi escola a escola apresentando o projeto, né? Algumas aderiram logo de cara, outras não, mas conforme foi acontecendo ano a ano, foi sendo feita essa adesão, cada vez o número vai crescendo mais, os pais vão aderindo e conhecendo
né, o evento, e hoje os pais acompanham os jogos à noite, aos finais de semana, porque eu acho que o nosso grande diferencial é esse, né? É diferente dos jogos escolares de cada cidade, onde os jogos acontecem nos horários, né, de aula dos alunos. O nosso grande diferencial é esse, que os jogos acontecem fora do horário de aula, não atrapalhando a parte pedagógica. Então nós temos essa preocupação com a parte pedagógica do aluno, que é extremamente mas que também pode ser um outro problema, né? Porque fora do horário de aula você tem, além de você ter essas crianças, normalmente, principalmente quando a gente fala do ensino particular, que elas já se cercam de uma série de atividades, ou em inglês, ou enfim, informática, ou tantas outras coisas, e tem aquela coisa de sair do seu ambiente de segurança, teoricamente seria o colégio, né? Sim, mas acho que hoje a grande preocupação das escolas é com a parte pedagógica, essa parte toda fora, a parte do inglês, a parte do esporte, todo esse complemento que tem da parte pedagógica. Então, por isso, a ideia ter logo após esse encerramento, ter esses jogos aí no início da noite e aos finais de semana, para que não atrapalhe e seja agregar. Porque o esporte tem que ser usado como ferramenta educacional, né? Eu acho extremamente importante essa postura da escola, e por isso que ano a ano a gente vem tendo uma evolução em termos de aluno e escolas. Ô Walter, você está numa região que tem um carinho pelo esporte muito grande, né? Você sabe que a região do ABC, não no cenário aqui local, a gente pode projetar no cenário nacional, é muito respeitado. Quando se fala de ABC, as pessoas lembram das grandes empresas, de grandes montadoras, né, de automóvel, e também da força do esporte, por tudo aquilo que significa, não só o futebol, né? Sim. Temos 3 grandes equipes, hoje temos também o Água Santa aí começando Sim. a entrar no cenário, principalmente no cenário estadual, mas Santo André, São Bernardo e São Caetano, Santo André e São Caetano principalmente, que já figuraram de uma forma protagonista no cenário nacional pelo futebol, e os atletas, né, desde, enfim, de Jogos Olímpicos da década de 70, Sim. a gente tem aí atletas da região do ABC. Não. Isso é algo que acho que agrega também, né? Sem dúvida. Na verdade, assim, o ABC, de uma forma geral, tem uma tradição esportiva muito grande, desde a extinta Pirelli, né? Tinham equipes de todas as modalidades com uma força muito grande. A equipe de voleibol aí, geração de Williams, Xandó, Montanaro, né? Espetacular. E a gente pode agregar aí várias modalidades, o basquete, enfim. É uma tradição muito grande. Nos últimos tempos aí, São Bernardo e São Caetano despontarem com grandes forças aí em jogos regionais, jogos abertos. Isso faz com que o esporte desenvolva muito. E hoje o circuito escolar, ele funciona como o primeiro passo para a entrada desses atletas nas equipes. Então, tem muita gente ali com 8 anos de trabalho, você já deve ter tido alguém aí que saiu, já deve estar no alto rendimento. Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem o caso aí do tênis de mesa, da Bruna Takahashi, que começou jogando lá o circuito com a gente. Esteve aqui com a gente segunda-feira passada. Exatamente. Ela com 10 aninhos participou lá da primeira edição do circuito, 6 anos depois... É um fenômeno. Disputou a Olimpíada no Rio, né? Então isso é muito bacana e gratificante pra gente. Vamos falar de tênis de mesa aqui, inclusive. Olha, os atletas do Sub-13 de São Caetano do Sul trazendo medalhas para o Brasil. Parabéns aí a essa molecada boa de São Caetano do Sul. O Henrique Noguchi, ele que foi da equipe masculina Sub-13, prata, dupla masculina. Também o Luigi Amani, bronze na dupla masculino. Laura Watanabe, ouro equipe feminina, ouro de dupla feminina, ouro de dupla mista. Júlia Takahashi, ouro na equipe Sub-13, ouro na dupla feminina Sub-13, ouro individual Sub-13 aí no campeonato sul-americano. Parabéns aí às crianças de São Caetano do Sul, porque a gente falava, né? Fazendo um adendo, o Luigi e a Laura são 2 participantes aí do circuito, que participam hoje ativamente na categoria federado, mas já começaram lá com a gente. Isso. Né? São títulos, hoje estudam em colégio a Laura estuda em colégio em São Caetano, o Luigi em colégio em Santo André, e participam ativamente. Sábado possivelmente estarão competindo lá na etapa do circuito escolar. Isso que eu ia te falar, né? Sábado segue o circuito escolar, né? E é uma coisa muito bacana que você faz algo e aí tem que elogiar, é uma sacada muito inteligente que passa, né, daquela coisa da competitividade, onde você cria a Liga de Ouro, a Liga de Prata e a Liga de Bronze, porque aí você dá
a competição, você dá a sequência para todas as equipes. Não tem aquela coisa, olha, você perdeu, tá fora. Você tem condições de continuar. Evidentemente que para a empresa, para o circuito é bom, porque você tem as pessoas em atividade, mas muito mais do que isso é o fato de você estar dando essa continuidade para as crianças, que elas não ficam com aquela frustração de estar fora. Tudo isso envolve muito. Né? A ideia principal do circuito, ela surgiu que tivesse um trabalho durante o ano todo, tivesse atividade e jogos durante o ano todo. Aí o treinamento daquela equipe fazia sentido, né? Porque é difícil quando tem aquele mês dos jogos escolares, vai lá, joga e acabou, não tem mais competição nenhuma. A ideia do circuito é justamente essa. E a divisão é justamente porque a gente sabe que tem escolas que têm um trabalho competitivo maior e tem outras que têm um caráter muito mais participativo. Então a ideia é que nós separamos eles nas séries ouro, prata e bronze, para jogar competitivo com quem é competitivo e o participativo com o participativo, e a gente tem uma motivação muito grande das escolas e das equipes durante o ano. Essa relação humana é muito bacana. A gente recebeu aqui semana passada a Juliana, né, que é uma grande amiga que eu tenho, que ela também faz parte dos jogos como árbitra de vôlei, né? Sim. E ela estava me falando também dessa relação que tem da vibração, né? Sim. E tem uma coisa que eu acho interessante, e agora eu falo como jornalista, mas também como pai de aluno, como pai de quem disputa esporte, né? Meu filho desde muito pequeno sempre gostou muito de esporte, sempre praticou, e hoje faz parte também aí de algumas competições. Só que eu tenho uma linha um pouco mais tranquila, eu não consigo falar, eu fico muito quieto, talvez por me relacionar tanto com esporte de alto rendimento, então eu fico um pouco mais comedido, mas eu vejo que tem pai que perturba demais, e perturba não o filho, porque às vezes o professor vai para frente, aí o pai vai para trás, ou vice-versa. Tem o pai que perturba o árbitro da partida, que ele acha que ele tá num estádio de futebol, e aí ele grita coisas pro árbitro que ele gritaria no estádio de futebol, grita pro adversário, às vezes que são crianças de 10, 12 anos. Sim. É outra missão, né? Lidar com essa paixão que o esporte traz na pessoa, que deixa seres quase que irracionais por alguns instantes. É verdade. Os pais é um caso à parte, né? Independente da modalidade, é um caso à parte, porque as crianças muitas vezes estão ali se divertindo, né? Muitas vezes nem está sabendo o que está acontecendo, o pai está lá na arquibancada, como se ele estivesse no estádio, como se estivesse lá no Itaquerão, xingando o juiz, xingando o técnico, enfim. Então, às vezes, a gente vai lá, bate um papo com o pai, e também a gente precisa ter uma reeducação nesse sentido, porque o pai tem um papel fundamental, né? Eu vejo que você tem, assim, para as categorias, né, arbitragem, você tem, assim, são empresas, né, prestadoras de serviço, todas ligadas e tenho certeza que muito bem avaliadas por vocês, da direção do circuito escolar, mas eu acredito que tenha que ter um papo individual com cada empresa por conta de entender que ali, mais do que juízes, Sim. eles precisam ser orientadores em alguns momentos, porque a gente está falando, lógico, quando chega no sub-16, você pode ser um pouco mais severo ali numa punição, mas você está com crianças ali, às vezes 10, 11 anos, 8 anos, então tem esse papo assim de, gente, olha, é um circuito escolar, aqui a educação é a meta. A arbitragem é um caso especial também, né? Porque nós temos muitos que são professores de educação física, que infelizmente a gente sabe que a arbitragem no nosso país não é profissional, né? Não é no futebol, imagina nos esportes amadores, né? Então a nossa preocupação principal é educar através do esporte. Então a criança errou, volta, ensina, tem essa preocupação principalmente nas categorias menores, né? Porque eles não entendem muito, e quando entendem eles estão tão nervosos que eles não conseguem executar. Então é importante que o árbitro pare, ensine, fale até para que todos entendam, e esse é um processo que a gente vai trabalhando durante todo o ano. Eu até comentei com a Juliana, né, que esteve aqui, que ela é árbitra do vôlei, eu falei assim, porque eu conheço ela há um bom tempo e a formação dela é de psicóloga, né? Sim. E eu falei, pô, é a profissão perfeita, acho que todo árbitro devia fazer educação física, porque é uma sacanagem, porque os atletas estão cada vez mais fortes, cada vez num nível absurdamente, no que diz respeito à parte física, de evolução, por estruturas das equipes, e os árbitros, como você disse, amadores, e eles não conseguem acompanhar.
E a parte psicológica também é fundamental. Então eu falei, nossa, para você ser árbitro com a bagagem psicológica, deve ser um diferencial para lidar assim com as crianças, com os pais, olha, calma, não sei o quê. Tem aquela forma de lidar, porque se o árbitro também ficar nervoso, acaba tudo. Né? É muito complicado. E no segundo semestre, onde acontecem as divisões, os jogos da Série Ouro são jogos já bem disputados, né? Principalmente as categorias maiores, independente da modalidade, onde o árbitro precisa ter uma atenção muito grande, especial, porque hoje, passados já 7 anos, já existe a rivalidade entre as escolas, né? E isso vai fazendo com que os jogos tomem uma proporção muito grande. Eu falava contigo sobre a participação das pessoas em várias modalidades. Futebol de campo, por conta, acho que talvez da estrutura, vocês já existe uma ideia de tentar entrar nisso, ou de repente, como sairia do ambiente escolar? Como é que vocês lidam com isso? Nós temos uma preocupação muito grande de fomentar as modalidades que são jogadas dentro da escola, né? O futebol de campo, pouquíssimas escolas têm essa estrutura do futebol de campo. Então, o que a gente faz na área do futebol é o futsal e o futebol society. Né? Então essas são as duas modalidades que a gente trabalha com futebol. Nesse momento a gente dá uma segurada um pouco no futebol de campo, porque a ideia é desenvolver um pouco mais o society, que tem algumas escolas que já fazem esse trabalho, e o futsal, que já é corriqueiro aí do âmbito escolar, né? Legal. Vamos falar sobre caminhada. Esse final de semana nós tivemos com o pessoal do Bernô Runners uma caminhada lá na Estrada Velha. Aliás, eu prometi estar presente. Infelizmente não pude, tive alguns problemas aí, mas enfim, quero parabenizar a Andréia pelo trabalho maravilhoso. Prometo que na próxima eu vou sim, viu, Andréia? Olha aí, trabalho, arrecadação de alimentos, arrecadação de agasalhos, um evento muito legal que o pessoal da Bernô Runners organiza sempre em São Bernardo, né, nas ruas de São Bernardo, as caminhadas de segunda, quarta e sexta, e nesse final de semana fizeram uma caminhada de 12 quilômetros na Estrada Velha. Ela esteve aqui na semana passada divulgando, e eu quero parabenizar o trabalho mais uma vez aí do pessoal da Bernô Runners. Contem sempre com a gente, contem sempre com a TV Grande ABC para divulgar os seus eventos. Parabéns aí, e que possa continuar fazendo essas atividades, porque às vezes o esporte competitivo, ele, lógico que movimenta a chão, movimenta muita coisa legal, mas esse esporte como atividade física, como entretenimento, como passatempo para algumas pessoas, isso é saúde. Então parabéns aí o pessoal da Bernô Runners. E tem uma informação também bacana, chegou agora há pouco da Secretaria de Esportes de São Caetano do Sul, campeonato de xadrez, é isso mesmo. Vamos ter um campeonato de xadrez organizado pela Secretaria de Esportes de São Caetano do Sul. A informação que será entre os dias 3 e 10 de junho, o campeonato municipal de xadrez será lá no Alves Celeste, na Domênico Boltan, número 91. Inscrições serão realizadas no local da competição no dia 3, das 9h30 às 10 horas da manhã, de forma gratuita e aberta a jogadores de ambos os gêneros, com faixa etária a partir de 10 anos. Mais informações, 4224-3972. 4224-3972, campeonato de xadrez aí da Secretaria de Esportes, para fomentar esse esporte. A gente sempre gosta de estar divulgando para que você participe, e é muito legal. Você viu, a partir de 10 anos, não precisa ser profissional, você que gosta de jogar xadrez, gosta de jogar na sua casa, gosta de jogar com seus familiares, vá até lá, participe. De repente você pode descobrir aí uma nova modalidade para praticar, para poder se relacionar, se confraternizar com as pessoas. Sempre um momento muito legal, onde ocorre ali sobre gestão do Ricardo, que é uma pessoa muito querida, que a gente tem um carinho. Aliás, já esteve aqui o senhor Jaime Tortorello, que é o patrono também. Aliás, ontem o programa reprisado que tivemos aqui, especial, com o senhor Jaime Tortorello, contando um pouco das histórias do AD São Caetano. Ele que é o responsável, o patrono lá da turma de xadrez, que todos os sábados já faz os seus encontros, as suas partidas lá no Alves Celeste, na Domênico Boltan 91, e
de 3 a 10 de junho, serão 2 finais de semana, esse campeonato de xadrez. Vamos lá acompanhar, vamos estar presente aí para trazer o xadrez que tem também, né, no jogo, no circuito escolar, né? Uma das modalidades aí bem desenvolvidas. Nós fizemos 2 etapas nesse primeiro semestre, com uma média de participantes aí de 250 crianças a partir dos 7 anos. Eu sei porque meu filho ia nesse dia, aí teve um problema de última hora, eu estou ouvindo até hoje, que eu perdi, era no sábado, né? Foi em Santo André? Foi. São Bernardo, Santo André? Eu sei que era... Foi na Metodista em São Bernardo. Exatamente na Metodista, e ele olha, eu estou ouvindo até hoje, você não me levou. Mas ele vai no segundo semestre. Vai no segundo semestre, tá certo. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com muito mais aqui do esporte na região do ABC. Vamos falar do Campeonato Sub-15, Sub-17 e Sub-20 com as equipes do ABC participando também sobre a segunda divisão. É o programa A Hora do Esporte na TV Grande ABC, lembrando sempre no canal 3 da NET para São Caetano do Sul e toda a região. Daqui a pouco eu volto. A incidência de câncer no Brasil é alta. Este ano serão mais de 500 mil novos casos diagnosticados no país, o que representa uma pessoa por minuto. No mundo todo, os milhões de novos casos descobertos afetam não só o paciente, mas também os familiares. Com um número tão grande de pessoas enfrentando esse problema, é preciso fazer mais investimentos na saúde, principalmente em diagnóstico, prevenção e tratamento. Nos Estados Unidos, o investimento em saúde é de 18% do PIB, o Produto Interno Bruto americano. Valor 10 vezes superior ao investido em saúde no Brasil. Mais da metade, 56% dos recursos para a saúde no Brasil vem do setor privado, contra 44% que vem do SUS. Mas o SUS atende 75% da população. Mas não é só a falta de recursos o que dificulta a vida de quem tem câncer. Há remédios de ponta esperando por aprovação há mais de 2 anos. Há tratamentos adiados por planos de saúde. Há pesquisas clínicas que não são liberadas pela burocracia oficial. Há demora no diagnóstico de muitos casos. Há falha na estrutura. O agendamento de consultas pode demorar mais de 4 meses. Essas pessoas não podem esperar. E é por isso que a ABRALI, a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, foi criada para ajudar gratuitamente milhares de pessoas com câncer no sangue que precisam de apoio. Por ano, são 40 mil pacientes atendidos pela associação, que atua em 4 frentes: educação e informação, comitês interdisciplinares que oferecem apoio a profissionais e pacientes, além de campanhas e material educativo, pesquisas, elaboração de publicações e indicadores para o desenvolvimento de tratamentos, apoio, assessoramento jurídico, psicológico e nutricional. Políticas públicas, atuação para incentivar mudanças na legislação que beneficiem os pacientes e que garantam tratamento gratuito e de qualidade a todos os estados. Estamos lado a lado com o Ministério da Saúde, SUS, Conselho Nacional de Saúde, Anvisa, CONEP, CONITEC, ANS, prefeituras, governos estaduais e Poder Judiciário. A luta é muito grande. A ABRALI já salvou a vida de milhares de pacientes em todo o Brasil. Mas precisamos de ajuda para dar continuidade a expandir esse trabalho. Você também pode fazer a diferença na vida dessas pessoas e na melhora da saúde do nosso país. Entre em contato e saiba como.
A verdadeira beleza está na vida e em todos os seus momentos. Fazemos 100% de esforço onde houver 1% de chance. Abrale, entre em contato conosco e receba toda a ajuda gratuita. Beleza, estou voltando aqui no programa A Hora do Esporte na TV Grande ABC, nosso encontro sempre pelas manhãs para falar sobre esporte em toda a região. Aliás, falando das equipes da região, o Will, diretor do Esporte Clube São Bernardo, esteve presente aqui na última semana e falando sobre o São Bernardo, né? O cachorrão que jogou. Vamos aos jogos deste último final de semana da segunda divisão com as equipes do ABC. Destaque aí para o Esporte Clube São Bernardo, que vem muito bem na competição. Esporte Clube São Bernardo que ficou no empate 2-2 com a equipe do Guarulhos às 19 horas da última sexta-feira. O Clube Atlético Diadema não conseguiu vencer há muito tempo, passando por sérias dificuldades. Aí o Diadema ficou no empate 1-1 com o Barcelona e o Mauaense em franca recuperação venceu a equipe do Mantiqueira pelo placar de 3-0, a segunda divisão do futebol de São Paulo. Quero também parabenizar a equipe do Clube Atlético Nacional, é o Nassa, lá do Nicolau Alayon, Nacional da capital, uma das tradicionais equipes do futebol de São Paulo, fundador da Federação Paulista de Futebol, há mais de 10 anos na Série A3, não conseguiu acesso, esse ano conseguiu e conseguiu bonito. Parabéns ao presidente Ayrton Santiago, ao técnico que realmente montou essa equipe, ex-atleta Alex Alves, meu grande amigo. Parabéns, Alex, pelo trabalho que você fez. Parabéns a todos os atletas, a torcida, nosso Geraldo Neri, que é um personagem, um grande amigo, jornalista, mas é um apaixonado pelo Nacional, Tércio, da assessoria de comunicação do Nacional. Enfim, a todos, depois da vitória 2-0 diante da Inter de Limeira, o Nacional campeão da Série A3 nesta temporada. E o ano que vem estará disputando a Série A2 ao lado das equipes do ABC, ao lado do Água Santa e ao lado do São Bernardo, né? O Água Santa que se mantém na Série A2, não conseguiu acesso, e o São Bernardo que infelizmente foi rebaixado à segunda divisão do futebol de São Paulo, estará enfrentando a equipe do Nacional o ano que vem. Já na Série A1, São Caetano, campeão da Série A2, e também a equipe do Santo André, que se manteve com o bom trabalho do técnico Sérgio Soares. Vamos falar de Campeonato Paulista Sub-15, a molecada segue correndo atrás da bola, a molecada boa de bola. Mauaense 2, Portuguesa Santista 0, Santos 3, São Caetano 0, derrota da equipe do São Caetano, do meu amigo Rinaldo, não deu para o Rinaldo dessa vez. Jabaquara 2, Clube Atlético Diadema 1, Água Santa 0, São Bernardo 1, os resultados do Campeonato Paulista Sub-15. No Sub-17, o Mauaense venceu a equipe da Portuguesa, o Santos venceu o São Caetano pelo mesmo resultado do Sub-15, não deu para o Marquinhos Pitbull, o Jabaquara perdeu por 4-0 para a equipe do Clube Atlético Diadema, que ao contrário do time principal está muito bem no que diz respeito às categorias de base, e o São Bernardo venceu o Água Santa pelo placar de 1-0. Já na categoria Sub-20, o Santo André venceu o Grêmio Osasco pelo placar de 4-1 e o São Paulo venceu o São Caetano pelo placar de 2-0, o São Caetano do treinador Márcio Grigio, e o Água Santa venceu o São Bernardo Futebol Clube pelo placar de 2-1, resultado importante para a equipe do Água Santa que se recupera nesta competição. Ô Walter, o futebol de campo, ele tem, né? Ele toma a mídia por conta de demanda, por conta de apelo, até de público muito forte, mas do que você pode aproveitar dessa relação do futebol de campo e tentar levar para dentro do circuito escolar, assim, qual o fator positivo que de repente você consegue envolver com suas crianças? O futebol de campo é uma paixão nacional, né? Acho que todo mundo pensa em jogar, toda criança pensa em jogar aí num time grande, né? Os próprios pais imaginam ter seus filhos jogando, né? Quem quer ser o novo Neymar, né? Os novos... Às vezes as cobranças são desumanas com as crianças. Exatamente. E aí a ideia, né, que a gente traz do futebol de campo
é tentar trazer esse apoio, né, de mídias, né, esse apoio que o futebol de campo recebe para as modalidades amadoras, né, chamadas amadoras. E por isso esse trabalho dentro do circuito escolar, com modalidades como xadrez, como tênis de mesa, ginástica artística, ginástica rítmica, né, modalidades que não têm um apelo de mídia tão grande, e a gente desenvolve. A gente tem hoje eventos muito grandes dessas modalidades individuais, a gente tem uma média de 200 a 250 participantes em cada etapa dessas modalidades, então são eventos grandiosos que a gente precisa estar divulgando isso de uma forma maior. Você já está há 8 anos com o circuito escolar, então você passou por muita coisa nesse período, e o Brasil passou por muita coisa nesse período, né? Eu falo de Copa do Mundo e de Jogos Olímpicos, que são 2 grandes eventos, até já falei no início do programa, de uma proporção absurda. O Brasil já sediou uma Copa em 1950, mas a realidade da sociedade era totalmente diferente. O que mudou, ou que de repente agregou de forma positiva, principalmente, para o circuito escolar, a realização de uma Copa do Mundo e de uma Olimpíada no Brasil? Lógico que a gente convive com a relação, né, e alguns atletas olímpicos já passaram por aqui pelo programa, e a gente conversando, daquele legado que a gente esperava sempre mais no que diz respeito à estrutura. Até tivemos a semana passada fazendo uma matéria com o pessoal do tênis de mesa, e aí vimos lá as mesas Rio 2016 que foram doadas, alguma coisa no que diz respeito a tatames que já foram enviadas também para, enfim, tanto do taekwondo quanto para o judô. Mas o legado do esporte, o que isso interferiu, ou o que isso foi modificado, ou o que você conseguiu extrair de 2 competições dessa magnitude mundial aqui no nosso quintal? Eu acho que os nossos dirigentes, eles perderam uma grande oportunidade de fomentar o esporte nacional, né? Eu acho que, de uma forma geral, como você falou, nós tivemos equipamentos aqui maravilhosos, mas nós não tivemos a preparação de uma nova geração. Esses atletas estavam muito bem preparados, né? Trabalharam com 4 anos, com todo o investimento de patrocínio, estavam muito bem preparados, porém, não se pensou na próxima geração, né? As próximas gerações, né? Então, a gente vê o exemplo da Inglaterra, né? Sediou a Olimpíada de Londres e colheu muitos frutos aqui no Rio de Janeiro. Por quê? Foi feito um trabalho de base e vai seguir para Tóquio. Japão já veio com uma equipe muito forte para o Rio, vai ser muito melhor na Olimpíada que vão sediar. E os nossos dirigentes, infelizmente, não aproveitou esse momento. Tivemos a geração, o efeito Guga no tênis, que também não foi aproveitado. Muito mal extraído. Muito mal extraído. A gente vê alguns jogadores aí entre os 100 do mundo, mas que não conseguem ter resultados. E o que a gente tenta trazer disso para o circuito alguns desses atletas olímpicos que participaram, a gente leva na abertura para incentivar e cada vez mais colocar essas crianças aí nos clubes e que possam estar participando das competições, como foi o caso mostrado aqui daqueles meninos do tênis de mesa que já passaram pelo circuito e hoje competem aí já chegaram a nível de seleção brasileira de base. 2016 teve mais adesão por conta dos Jogos Olímpicos, assim, em números de... Sim, a gente tem um número maior, né? Mas o circuito ele vem numa crescente, né? Então, esse ano 2017, até por causa do Rio, já teve uma adesão maior e esse crescimento vem acontecendo naturalmente durante todos os anos. Legal. Há uma evolução e principalmente uma conscientização. Agora, eu queria que você falasse em relação ao circuito escolar, né? São 13 modalidades? 13 modalidades. 13 modalidades. E qual é o seu staff nesse? Porque, né, eu estou falando assim, olha, o coordenador, o Valdo, mas eu imagino que você tem uma equipe, porque eu sei como é que é você montar tabela, você montar... porque não é simplesmente montar tabela, você tem que montar tabela, você tem que escolher a quadra, você tem que saber o horário, você tem que saber qual é a equipe de arbitragem, enfim... Qual é o tamanho da sua estrutura nisso? Como tudo no nosso país a gente fala que é amador, né? A gente não tem uma estrutura muito grande, né? O Walter basicamente
trabalha com alguns colaboradores, mas a parte de tabela, a parte de arbitragem, sou eu que coordeno tudo isso, e a gente, na verdade, o que a gente tem é um coordenador basicamente por modalidade, né? E alguns colaboradores que ficam na quadra durante como representante das modalidades coletivas, e nas modalidades individuais a gente trabalha com uma equipe de arbitragem maior e um staff, porque são eventos maiores, né? Imagino que você também tem um contato assim com os coordenadores dos colégios, né? Sim. Para de repente saber como é que tá, se está certo isso, está errado Sim. aquilo, onde eu posso evoluir nisso. Sim, é muito imagino que eles, além de você procurá-los, imagino que eles também te procurem porque tem aquela outra coisa, né? Acho que qualquer competição, não vou dizer nem amadora, é só a gente projetar também para a CBF, de repente num Campeonato Brasileiro da Vida, quando um time se sente prejudicado por conta de um erro de arbitragem, aí procura tribunal, quer dizer, imagino que o seu telefone deve tocar muito, assim, por conta de, olha, não gostei disso, não gostei daquilo, fui mal recebido nisso, tinha um vestiário não sei o quê, me falaram tal coisa. Isso é comum, todo dia tem um senão, né? A equipe perdeu, a arbitragem não foi bem. Aí o gestor vira o psicólogo, Walter. Exatamente. Então a gente vai mediando tudo isso, né? Vai tentando, porque não é só questão de interesse, né? Existem muitas coisas, como falamos no bloco passado, tem os pais, né, que acabam interferindo diretamente nisso, né? E a preocupação, né, desse bem-estar e que tudo ocorra bem. Né, eu acho que os jogos têm que fluir e o melhor tem que vencer. Né? Eu acho que a gente busca que a arbitragem participe o menos possível desse problema, vamos colocar assim. Que ele faça o trabalho deles e que as crianças possam fazer a partida aí naturalmente, que o melhor acabe vencendo sempre. Legal. Vamos falar de handebol agora. Tem notícia boa aí pra galera de Santo André. Handebol, o Santo André enfrentou a equipe do Campinas. Jogo neste final de semana. Tem a imagem aí pra você. Vitória da equipe do Santo André, 38-10 no adulto feminino. Parabéns aí às meninas de Santo André que vem fazendo um bom trabalho no campeonato. E a gente faz questão sempre de divulgar. Mandem aí as informações. Afinal de contas, é o fomento ao esporte. O vôlei de São Bernardo também teve uma participação muito legal nesse final de semana. Aliás, o jogo entre São Caetano e São Bernardo, né, ainda na categoria sub-21, a vitória do São Caetano pelo placar de 3-1. O trabalho da Marina, aliás, a Marina, que é a coordenadora do voleibol aqui de São Caetano do Sul, estará aqui nos próximos dias, se eu não me engano, a produção já havia me informado o contato com a Marina, para que ela venha falar não só do alto rendimento, do trabalho que é desenvolvido já há muito tempo em parceria com o Hospital São Cristóvão, da equipe de São Caetano do Sul, mas também todo esse trabalho de base das meninas de São Caetano do Sul. Então, parabéns aí a tudo que ocorre. Voleibol é o segundo esporte também de circuito escolar, porque no Brasil a gente fala que por mais que o futsal seja muito praticado, mas de apelo comercial, apelo midiático, o voleibol é um esporte bastante competitivo. Né? Das modalidades coletivas é o futsal, o voleibol, né, depois o handebol e o basquete. Né? Então o voleibol sim tem um número de equipes muito, muito significativo aí na... A partir de qual categoria tem um vôlei? Porque o voleibol tem o problema da rede, né? Não dá para joga todo mundo. Com exceção do futsal, a gente começa com a categoria 12 anos. 12 anos? Né? Então tem a turma aí de 11, 12 anos. Tem alguns já com mais habilidade, com 10 ali, que já fazem parte da equipe. Mas normalmente é a categoria 12 anos e divide em 3 grupos, né? Até 12 anos, que a gente chama de sub-12, o sub-14 e o sub-17. Né, nas modalidades handebol, vôlei e basquete são desse jeito. O futsal a gente começa a partir do sub-8. Então tem o sub-8 e o sub-10 antes dessa... O vôlei sub-12, a rede é da mesma altura, não? Não. Vocês dão uma baixada na rede. Cada rede, uma sacanagem com a criançada. Começa o feminino a partir de 2 metros, aí o masculino 2,10, e aí vai subindo um pouquinho. 2 metros é alto pra criançada, hein? Mas o pessoal salta, né? Salta, né? Vai treinando impulsão. Vamos falar do basquete sub-19. O basquete sub-19, o São Caetano, que perdeu para o Mogi por 69-60, né? A gente já havia divulgado.
e no masculino sub-17 conseguiu vitória 88-55 diante do Arujá. Parabéns ao Jesus aí pelo trabalho que ele desenvolve junto à equipe de São Caetano como coordenador da modalidade, ao Sacheta também, que é o treinador, que faz um trabalho muito legal também com o principal, é treinador também do voleibol, do basquetebol do Colégio Fênix, aliás, que disputa também circuito escolar, né, Sacheta? Disputa, tá lá com as categorias sub-12, 14 e 17. Uma coisa que eu acho, Walter, e eu falo principalmente aqui dos professores de São Caetano do Sul, onde eu tenho um contato muito maior, né? Tenho contato com alguns professores ali na região do Rude também, mas lógico que mais aqui em São Caetano. É uma missão mesmo, né, ser professor, porque eu vejo a dedicação deles, assim, de procurar competições, né? Eles buscam entretenimento, eles têm uma relação humana durante o treinamento. E esse carinho, eu imagino que, por exemplo, para se organizar um circuito escolar, com modalidades, não dá para você também simplesmente ser um gestor, você tem que se envolver também, tem que ser um paizão de tudo ali, né? Não dá para ser simplesmente um negócio muito frio de números, né? A gente, no começo do programa que eu falei de 70 escolas, mas fazem parte do projeto, a gente está falando em mais ou menos de 300 a 400 profissionais trabalhando no circuito escolar. E todos, com certeza, são grandes profissionais e tem um pouco de idealismo nisso, né? Todos são pais, psicólogos, nutricionistas, são pessoas que estão dia a dia com essas crianças, que muitas vezes passam mais tempo com as crianças do que os próprios pais. Né? Então, são pessoas extremamente importantes na formação. E elas geram também uma relação de confiança, né, na criança, porque às vezes a criança conversa determinada coisa mais com o professor do que com o próprio pai, com medo, às vezes não tem uma relação em casa, né? Enfim, as pessoas são várias formas de se educar, mas o professor ele tem que lidar do mesmo, né? Citamos aí o Sacheta aí há pouco aí, técnico principal aí do São Caetano, tem uma relação com os alunos que é fantástica, né? É muito bacana ver essa relação, não só o Sacheta, mas né, citamos aí, mas é muito bacana ver a relação dos profissionais com os alunos e como isso segue a vida inteira, né? Muitos alunos acabam se formando, voltam no circuito para assistir os amigos que ficaram, para ver o professor, e essa relação é muito legal. E como que você lida também com o fato, imagino que tem algum staff quanto à parte de segurança, porque a gente de repente se abre uma escola para receber pessoas de outros locais, aí você tem uma parceria, como que o circuito escolar dá esse respaldo não só para o colégio que está recebendo, né, o evento, mas também para os outros colégios que vão chegar a estar vivendo uma outra realidade em outro local? O circuito escolar ele acontece basicamente com a parceria das escolas, né? Então, assim, a nossa grande característica é que os jogos aconteçam, os eventos aconteçam dentro das próprias escolas. A gente faz um rodízio, né, desses jogos, desses eventos, e essa parceria, a própria escola junto com a gente monta toda essa estrutura com segurança, o pessoal de secretaria está recebendo o pessoal junto conosco e passa ali durante todo o dia o pessoal da limpeza, da cantina, enfim, a gente faz um... Não, porque às vezes eu acho que para a escola também é um bom negócio, porque você está recebendo alunos de outros colégios e aí quando se fala de uma forma administrativa, né, são clientes em potencial, porque são pessoas que estão vivendo ali a realidade de estar vivendo numa escola particular e vão visitar outra. Então, de repente, atender bem, mostrar uma boa estrutura, pode ser amanhã né? É que eu trabalhei na organização da Copa do Mundo, na parceria com a FIFA, aqui no Brasil, através do COL, e em várias reuniões, né, eu tive essa oportunidade de viver essa experiência que foi maravilhosa, de conviver com a FIFA, e talvez com tantas críticas que a FIFA receba, mas a parte de comunicação, que foi onde eu tive uma relação maior, foi um aprendizado excepcional, porque eles têm a comunicação
e a relação, por exemplo, com a imprensa e com torcedores, muito clara, que a imprensa é quem divulga o produto deles, e de graça. Eles comercializam a transmissão, mas a imprensa, de maneira geral, ela comercializa de graça o produto deles, que é o produto que eles vendem. E o cliente, o torcedor é um cliente, o torcedor é quem consome. Então, nisso a gente, às vezes, acaba dando algumas denominações que as pessoas criticam, mas é que é a pura verdade. O torcedor é cliente. E, nesse caso, o aluno, ele é o cliente, ele tem que ser bem tratado, ele tem que ser tratado com respeito, por conta de ser uma criança, de estar em formação ainda no que diz respeito ao caráter, mas ele tem que ser visto como um cliente, e cliente na essência da palavra, como respeito, como oferecer o melhor possível para que você possa, a escola particular, se ela fosse social, ela não seria particular, ela vive disso. Então, o receber bem e oferecer um produto bom, você está, em momento de crise ou não, você está dando o subsídio para que você mantenha o seu negócio, que seja uma escola, um negócio bom, né? Nós derrubamos algumas barreiras, né? Que eram, a escola A não entra na escola B, né? Ao longo dos anos... O próprio ABC, deve existir essa concorrência. Sim, sem dúvida, né? Principalmente escolas da mesma cidade. Então, por isso que a forma de disputa no primeiro semestre, escolas da mesma cidade não jogam entre si. Né? Então jogam escolas de Santo André, de São Bernardo, em grupos separados para que não crie essa rivalidade, né? Então a gente tem essa preocupação. E aí no segundo semestre eles são separados por nível técnico. Aí, independente da cidade, né, eles vão participando aí da segunda fase. E você falou do produto, do cliente, né? Nós temos mais do que cliente, a gente tem uma preocupação com a formação dessas crianças. E a gente sabe, né, eu como ex-esportista, a importância da medalha, a importância de você ter uma boa competição para a criança. Então, nas categorias menores, todos os atletas recebem medalha de participação independente do resultado final. Então, as crianças saem de lá, né, feito vamos dizer assim, uma boa competição ou não, com a sua medalha de participação. Então é uma alegria tão grande. Muitas vezes a criança perdeu, né, tá lá chorando, mas quando ela recebe aquela medalha, é algo para ela maravilhoso, e aquilo não tem preço, né? A gente teve no último final de semana a competição de natação e de atletismo. Então a gente, além da medalha de participação, a gente vê a criança indo com 2, 3 medalhas, né? Cada um participa de 2 provas individuais, mais o revezamento, a criança indo com 4 medalhas da competição, e aquela medalha fica ali o tempo inteiro. Às vezes ele pai, o vô, a avó, o tio, a tia, todo mundo. E ele fica na competição porque às vezes o irmão mais velho está competindo e ele fica lá desfilando, ele toma banho, e aquelas medalhas estão lá batendo, e é uma alegria, né, muito grande, né? Isso é muito legal. Você falou um exemplo de medalha, a gente até citou aqui no programa, há um tempo atrás, e você conhece bem, né, o Leandro Melão, que é o coordenador de esportes do Colégio Fênix, e ele teve um ato ano passado, e a gente destacou aqui no programa, porque foi muito importante. O Colégio Fênix disputava 3 finais do futsal. E estava nas 3 finais ali de algumas categorias, acho que era sub-10, sub-12, sub-14, enfim, masculino, feminino, não sei. Mas eram 3 categorias. E a prefeitura que organiza os jogos escolares, por conta, e aí, enfim, é um problema burocrático da prefeitura, de contrato e tal, as medalhas acabaram no meio da competição. Aí um fofo planejamento, enfim. E aí iriam chegar novas medalhas, mas não chegariam a tempo. E passou uma notificação que isso seria enviado para os colégios depois, tal. Mas aí ele, preocupado com aquela decepção que as crianças teriam, porque quando chega na final, a criança sabe que ela vai ganhar uma medalha. É legal que você falou, as crianças nas categorias de base já vão ganhar de qualquer maneira, tal, como participação, é bacana. Mas quando você chega na final, aí você sabe que é ouro ou prata, e aí você sabe que é certeza. E aí ele tomou a liberdade de procurar a direção do Colégio Fênix e pediu, né, passou esse caso, e o Colégio Fênix comprou medalhas
para todas as finais, ouro e prata, para que fosse distribuído e nem conversou com os outros colégios, mas chegou lá com todas as medalhas. Tanto é que eu acho que das 3 finais, acho que ganhou 2 e perdeu 1, mas fez questão de entregar naquele momento. Depois as medalhas foram entregues, as medalhas já com o brasão da cidade, mas essa preocupação, e aí que é legal, é o que você falou, né? Você tem que ter a sensibilidade enquanto gestor de saber que você não está lidando com um atleta formado que você pode falar, olha, depois semana que vem eu te mando. É muito mais do que isso, você vai gerar uma frustração que pode levar uma vida inteira, né? E muitas vezes essa medalha é o que faz o aluno voltar, não só a competir, mas voltar a fazer aula na escola. É a motivação que ele precisa para continuar no esporte. Né? E isso é muito bacana e é isso que nós queremos, né? Fomentar as modalidades, porque é daí que vão surgir os novos atletas aí das próximas gerações olímpicas. Legal, Walter, obrigado pela sua presença aqui com a gente no programa A Hora do Esporte, nesta terça-feira, na segunda, estava meio perdido aqui, tô meio ainda às 11, viu, gente? Mas vida que segue, obrigado pela presença, acho que legal esse bate-papo e tem aqui na TV Grande ABC um grande parceiro para acompanhamento, acho que é muito legal e eu acho que é o grande objetivo, né, de um canal regional é de você dar o destaque, lógico que a gente acompanha aqui as grandes competições nacionais, as informações internacionais em relação ao esporte, mas o foco de um canal regional é exatamente trabalhar com sua região, falar diretamente com aquelas pessoas que praticam o esporte, que praticam ali o dia a dia das suas atividades e o circuito escolar já é um parceiro, conte com a gente. Muito obrigado pela oportunidade, poder falar um pouquinho do nosso trabalho aqui do circuito escolar e principalmente poder falar não só do futebol, né? Falar de outras modalidades, principalmente dentro do âmbito escolar. Muito obrigado. Sucesso. E conte conosco. Esse final de semana, qual que é a competição? Sábado nós temos a competição de tênis de mesa no ginásio da Universidade Metodista e domingo nós temos a ginástica rítmica no Colégio Rio Branco, em São Bernardo. Sempre no final de semana. As modalidades individuais, sim, durante a semana à noite, aí agenda completa, hoje temos 10 jogos acontecendo aí, externato, objetivo, informações, circuitoescolar.com.br, lá tem toda a agenda, informações de cada modalidade, tá tudo lá, você pode encontrar para assistir aí, acompanhar os futuros atletas aí e suas escolas. Legal, falou 70 escolas, mas temos ainda muito mais escolas na região do ABC, então todos estão convidados a entrar aí, você que é diretor, coordenador de esportes, técnico, enfim, procure aí o circuito escolar e por que não? Coloque seu colégio para fazer parte aí dessa grande festa do esporte, uma confraternização e pelo que o Walter falou, ficou muito claro que é um trabalho muito sério, 8 anos dentro das grandes escolas da região, isso não se faz de uma maneira, se não for correta, de uma maneira que venha trazer benefícios para todos os envolvidos, não só para o circuito escolar, mas principalmente para os nossos alunos, para o futuro da região do ABC, tá certo? Gente, muito obrigado de coração pela participação aqui no programa A Hora do Esporte, nesta terça-feira, já ia falar segunda de novo, nesta terça-feira aqui na TV Grande ABC. Amanhã a gente volta e amanhã tem um convidado também especial, o nosso Zezé Pires Maia, uma verdadeira lenda do esporte em São Caetano do Sul, que vai contar muitos causos aí do esporte amador da região. Tem expectativa também, tem Copa do Brasil, tem Libertadores da América, muita coisa legal para vocês. Tem os jogos do Municipal, hein? Futsal de São Caetano e também de Santo André, todos os jogos amanhã, a tabela completíssima, tá certo? Grande abraço, valeu galera, valeu Brasil.